apesar de ter desaparecido dos noticiários da grande mídia brasileira, a Colômbia continua vivendo intensos protestos. Mas qual é a origem da instabilidade política colombiana? No vídeo de hoje vamos conversar a respeito disso. O meu nome é Janderson Lacerda e a América Latina é aqui. A Colômbia vive uma onda de protestos contra o governo do atual presidente Iván Duque. Duque possui um governo militarizado que assalta o direito dos trabalhadores colombianos constantemente. E embora a grande mídia brasileira não noticie, o governo Duque reprime as manifestações com muita violência. Só para se ter uma ideia, centenas de pessoas já foram assassinadas por conta das manifestações, por conta dos protestos. Mas para além de Iván Duque, a instabilidade política e econômica na Colômbia perdura há muitas décadas. Mas por que tanta instabilidade? A resposta para esse questionamento está no assassinato do então candidato a presidente, Jorge Gaitán. Gaitán era um liberal progressista e foi assassinado em 1948. Daí para frente, os conservadores assumiram o poder na Colômbia e as crises políticas nunca mais terminaram. A instabilidade política que o país vive beira a um colapso social. Há muitas guerrilhas, os paramilitares surgem após a morte de Gaitán e a tomada de poder por parte dos conservadores, e um aspecto bastante relevante: os Estados Unidos passaram a ocupar o território colombiano após a morte de Gaitán. Ocuparam, desenvolvendo uma série de bases militares para supostamente preservar o país, ajudar a pacificar a Colômbia. Até hoje, não se sabe exatamente quem foi o mandante do assassinato de Jorge Gaitán. Mas um aspecto chama bastante a atenção, que Gaitán era um líder populista, não era um socialista, era um liberal progressista, como eu falei, mas Gaitán possuía um discurso acirrado a favor da soberania colombiana e, principalmente, Gaitán tinha um discurso que criticava as atuações dos Estados Unidos na América Latina e, principalmente, na Colômbia. Se o tempo não pôde responder quem foi o mandante do crime que tirou a vida de Jorge Gaitán, talvez a história do imperialismo possa responder quem foram os mandantes, quem foram os responsáveis pelo assassinato do então candidato à presidência. Dito tudo isso, a instabilidade na Colômbia parece não ter fim e talvez não tenha, ao menos até que esse crime seja efetivamente solucionado, até que se saiba quem foi o mandante do assassinato de Gaitán e por quê, qual foi a motivação. Talvez a partir do momento que isso for esclarecido, os colombianos voltem a ter paz.